1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 16. Amém? 1 Coríntios 11, de 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a própria cabeça, porque como se a tivesse raspado. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que raspe o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou raspar-se, cumpre-lhe usar o véu, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Que tratando-se da mulher, é para ele uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilho. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem nas igrejas de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Ó Senhor, traga a mensagem que o Senhor tem preparado aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Esse talvez seja um dos textos mais controversos aí de Paulo, controverso no sentido que tem algumas questões dele que são realmente complicadas de explicar, e a gente não tem como dizer assim, é isso ou é aquilo, então tem uma certa variação. E o grande problema é que as pessoas retiram muitas vezes o contexto onde ele está, e em outras vezes as pessoas se recusam a admitir qualquer ensinamento na base dele, e é um dos textos que as pessoas tiram assim para dizer, olha, tem coisa na Bíblia que era só lá para aquele tempo. Então tem essa linha de interpretação do pessoal que diz, não, isso aqui, Paulo está falando, só vale lá para Corinto, não vale mais para lugar nenhum. Enquanto isso, outras pessoas dizem, então se Paulo falou, está falado, então a gente tem que fazer hoje. E nós temos aí o pessoal da igreja do véu, né? E leva isso aí ao pé da letra, né? Mas interessante que não são só eles, mas em muitos costumes evangélicos atuais está um pouco embutida essa ideia aqui, apesar de às vezes eles nem saberem que estão incluídos no que Paulo está ensinando aqui. Conforme nós falamos semana passada, o versículo primeiro ele é uma ligação, ele vem falando no capítulo 10 e ele termina dizendo, sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Ele faz uma transição entre os assuntos que foram tratados anteriormente e o assunto que vai ser tratado agora. E aqui, o ser meu imitador traz de Paulo uma lembrança de observar as coisas que ele ensinou, que ele viveu e como ele se portou na igreja de Corinto. Por isso ele começa aqui no assunto que nós vamos tratar hoje, no versículo 2, dizendo que ele louvava a igreja porque eles faziam tudo que ele tinha ensinado. Quando nós lemos a carta aos Coríntios, a gente vê que os coríntios não faziam tudo que Paulo tinha ensinado, né? É comum ele estar aqui reclamando de alguma coisa. Então não era bem assim, mas é uma técnica na escrita que ele quer fazer uma exortação, ele não usa somente aqui, mas ele usa em outras partes, em outros textos dele. Ele começa se meio alisando para depois ele bater. Então primeiro alisa, depois bate. Então, quando ele diz para os coríntios, eu vos louvo porque vocês têm seguido todos os meus ensinamentos,
Ele fazia referência a uma parte dos irmãos da igreja de Corinto, que realmente eram obedientes, mas coloca isso na forma de incentivo para conseguir a atenção de quem estava ouvindo, quem ia ser os leitores da sua carta. E o assunto aqui, ele introduz, porque ele trata dois assuntos. Nós estamos lendo só até o versículo 16, que é o primeiro assunto, que é a situação do véu na igreja de Corinto. A introdução aqui do versículo 2, ele nos dá a entender que essa não era uma das perguntas que Corinto tinha feito a Paulo. Porque o outro começa assim, com respeito ao assunto tal. Então isso indicava que havia sido feita uma pergunta para Paulo sobre aquilo ali. Então aqui ele não tem essa sentença, nem maior e nem abreviada. Então nos dá a ideia de que ele não está respondendo um questionamento. Então não havia um questionamento na igreja de Corinto. Mas a ideia que nós temos, segundo os historiadores, a primeira carta aos Coríntios, ela na verdade é a segunda correspondência. Paulo tem mandado a primeira, e aí ele recebe uma resposta dos irmãos de Corinto, e essa resposta vem acompanhada de uma comitiva que vem trazer a carta da igreja. E essa carta que traz as perguntas que ele vem tratando em outros capítulos. Mas não só vieram as perguntas da igreja, que foi colocado ali, a igreja em assembleia, então vamos documentar isso, vamos perguntar sobre isso, está tendo discussão sobre isso aqui, vamos consultar Paulo sobre isso. Mas os irmãos que foram nesta comitiva levando essa carta, ao se sentar com Paulo e conversar com eles, também falaram de alguns outros acontecimentos da igreja, algumas coisas que estavam tendo lá, e talvez a igreja não era tão consenso assim, por isso não vem na carta, mas eles foram fiéis de chegar lá, está acontecendo isso também, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo outro, e são essas coisas que Paulo vai falando aqui, sem essa sequência no começo. Então não era uma pergunta que veio oficialmente da igreja, mas eles foram informados sobre isso, conforme lá no começo ele diz, formado pelos da casa de Cloio, que há contendas entre vós. Então aquilo não tinha sido uma pergunta, mas era algo que estava acontecendo. E o que estava acontecendo aqui? O fato que nós podemos inferir do escrito de Paulo é que havia uma briga na igreja porque as mulheres não estavam querendo mais usar o véu. E aí Paulo tem que dar uma instrução para a igreja de Corinto. Algumas coisas são importantes aqui, antes de nós entrarmos. É coisa que geralmente a gente vai pegando no contexto aqui, mas deixa eu colocar primeiro, que é para poder abrir um pouco a visão sobre o fato aqui da igreja de Corinto. Alguns historiadores eles levantam a questão que havia um movimento que era tipo um movimento feminista da igreja de Corinto, não na igreja propriamente dita, mas na cidade de Corinto, que era justamente o abandonar o véu. O véu era algo muito comum no Oriente, não só entre os judeus e outros povos mais do Oriente, mas também alguns gregos utilizavam de certa forma isso também. Então o uso do véu é um uso comum. Se nós formos até hoje no Oriente Médio, as culturas do Oriente Médio, sejam árabes, sejam turcos, sejam libaneses, essas culturas eles têm o costume do uso do véu por parte da mulher. E é mais ou menos assim, o que nós inferimos hoje, o que nós vemos hoje, pode ter uma influência vindo lá do passado. Enquanto a moça é solteira, ela não usa o véu, mas depois de casada ela usa o véu. É um sinal de que ela é casada. Então na cultura tem o sinal de que ela é casada. Alguns mais rígidos é assim, enquanto a menina não usa, a partir da primeira menstruação já passa a usar. Mas a referência do véu é uma referência aqui de relacionamento, matrimônio. Então as mulheres casadas, na cultura que estava em Corinto, tinham o costume de usar o véu. Então era um uso comum. O uso de ambiente público. Talvez não usasse, a referência que talvez não usasse dentro de casa, mas ao sair do ambiente público elas utilizavam o véu. Então era algo tradicional ali, era comum, a sociedade tinha essa aceitação. Segundo, nós temos uma outra referência também externa dos historiadores sobre o mundo grego daquela época, principalmente no meio pagão, que havia duas práticas com relação ao véu. Uma era que os homens, quando iam fazer e oferecer a sua adoração aos deuses pagãos, eles cobriam a sua cabeça. Eles puxavam ali e cobriam a cabeça enquanto ofereciam a sua adoração. Então, por isso Paulo fala ali que o homem não pode cobrir a cabeça. Então há uma referência sobre isso quando ele explica a questão do véu. E segundo, que havia na adoração, diferente do que alguns tentam trazer, porque alguns vêm falar que mas o cristianismo é alguma coisa de oprimir as mulheres e tal. Aí vem falar dos
pagãos que eles tinham sacerdotisas. A história é o seguinte: nos cultos pagãos não existiam sacerdotisas. Quem comandava os cultos eram os sacerdotes. As chamadas sacerdotisas, elas eram prostitutas cultuais. Então, quando fala, não tinha, a figura feminina era sempre utilizada de um modo muito mais degradante. E em muitos daqueles cultos, as prostitutas cultuais, elas tinham a cabeça raspada. Então, quando você pegava, por exemplo, os judeus, quando a mulher era presa em adultério, e há relatos dessa prática também entre romanos e gregos, que a mulher pega em adultério, um dos castigos que era dado é que eles raspavam a cabeça dela. Então, o raspar a cabeça ou mostrar o cabelo tinha uma associação com a prostituição e com o culto pagão. Então, aqui isso é um pouco que a gente tem que ter como referência quando Paulo fala a respeito do uso do véu. Porque a questão do uso do véu aqui não é a peça de roupa em si. A peça de roupa era o que ela representava no contexto de Corinto. E aqui vem o que é contexto, o que é da época e o que não é. Mas a questão aqui não é o véu em si. Então, eu não vou discutir se a gente usa ou não usa. Né? Como alguns falam, mas tem que cobrir o cabelo. Tem um véu, um pano em cima da cabeça. Mas, da mesma forma, tem algumas igrejas que dizem que a mulher não pode cortar o cabelo. Então, é a mesma direção do que Paulo está falando aqui, é uma questão de associação. É a cultura nossa, e muitos evangélicos aí mais radicais, mais do passado faziam com relação a ele, era justamente a questão de associação. Que a gente vai ver os nossos irmãos pentecostais mais lá atrás, não pode cortar o cabelo, não pode fazer sobrancelha, não pode usar batom, não pode usar brinco. O que são essas coisas? Por que a proibição dessas coisas em alguns grupos? Era uma questão de associação. Porque na visão daqueles que criaram isso lá atrás, que às vezes quem faz hoje nem sabe de onde é que veio, né? Na visão lá atrás, era algo que as mulheres do mundo faziam. Então era para que as mulheres da igreja não fossem associadas com o mundo. E é precisamente o mesmo princípio que Paulo está utilizando aqui para isso. Então a questão de associação. Então o véu aqui ele tem como um símbolo. Na igreja de Corinto, a mulher que não usava o véu, ela estava revoltada. Ela era lá do movimento feminista, das que queimaram o véu. Sei que lembra essas histórias do movimento feminista lá nas décadas passadas, né? Tinha as marchas que as mulheres marchavam e depois queimavam o sutiã. Era um sinal de revolta. Então lá em Corinto era como se fosse as queima-véu. Então é um sinal de revolta. Eu não vou usar mais o véu. Nós vemos isso ultimamente. A gente vê que recentemente a guerra que tem se espalhado no Oriente Médio, o Trump lá bombardeou lá o Irã, matou o líder supremo. O que é que está acontecendo? Se você procurar na internet, há muitas mulheres na internet aparecendo em vídeo lá do Irã, tirando o véu. Por que elas estão fazendo isso? Elas estão dizendo que está saindo a pressão. Elas estão mais debaixo da pressão. É uma esperança de uma abertura daquela liderança que oprimia as mulheres. Então, aqui vinha um pouco disso, mas aí nós batemos com a recomendação de Paulo no capítulo 16, é o ser contencioso. Por quê? Porque no cristianismo, as mulheres, elas alcançaram muito maior favor do que nos tempos pagãos antigamente. Apesar do povo hoje querer acusar os cristãos de serem retrógrados e oprimirem as mulheres. Mas no cristianismo, a religião, ela evoluiu do judaísmo, onde a marca da promessa era dada só no homem com a circuncisão. E a mulher só estava na promessa a partir que ela era ligada por um homem, então, pelo seu pai, enquanto era jovem, e depois pelo marido. Então, ela era ligada à religião, uma segunda classe, né? Tanto é que o templo de Jerusalém tinha o pátio dos homens, o pátio das mulheres ele ficava fora, ela não podia se aproximar. Os pecados das mulheres eram levados nos animais para serem sacrificados pelos seus pais ou seus maridos, que chegavam diante do altar, mas elas não podiam chegar diante do altar. Mas no cristianismo, homem e mulher chegam diante de Deus da mesma forma. Ambos recebem o batismo da mesma forma, ambos participam da mesma forma. E conforme Paulo diz aqui, ambos também oravam e profetizavam diante da igreja da mesma forma. Porque a recomendação aqui versículo de número 5, né? Ele diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça. Então, ele está falando aqui que a mulher, ele orava e profetizava na igreja. É a primeira coisa que
na leitura que se faz, a pessoa se esquece, né? Então, o que é que Paulo está falando? A questão do véu aqui, ela vai primeiro. Por quê? Porque a mulher tinha participação ativa da igreja, ela contorava quando profetizava também na igreja. Mas Paulo traz uma recomendação. Nessa recomendação, ele começa lá no versículo 3, né? Versículo 2, daquela avançada. Versículo 3, ele diz: eu quero que vocês saibam que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Veja que é um argumento rotativo, né? Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Então, primeira coisa, ele estabelece aqui, e baseado, alguns vão trazer aqui no princípio da criação, né? Lá em Gênesis, quando ele criou homem e mulher, né? E a mulher como uma auxiliadora que lhe seja idônea, ele dá uma responsabilidade ao homem de ser cabeça federal na criação. Então, isso é transmitido através da palavra de Deus, que o homem tem que ser o cabeça do lar. E tanto isso quanto na igreja é estabelecida a liderança masculina, né? Então, só questão de princípios. Agora, qual o grande problema? Nos dias atrás, o pessoal acha que ser o cabeça é você ser maior do que o outro, né? E isso não está escrito na Bíblia. Por quê? Olha bem como ele coloca: e Deus é o cabeça de Cristo. Então, até mesmo na Trindade, são três em um: Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho e o Espírito Santo são Deus, mas há uma hierarquia na Trindade que a gente chama de esqueci o termo teológico agora aqui, a palavra que de vez em quando foge da mente. É economia da Trindade que a gente chama, em que há uma subordinação. Por quê? Porque é menor? Não porque é menor, mas porque são funções diferentes. Por isso, Paulo, no versículo 3, ele fala sobre o homem ser o cabeça da mulher, Cristo o cabeça do homem e Deus o cabeça de Cristo, mostrando que mesmo Cristo está sob a autoridade de Deus. Há uma subordinação que é voluntária, né? E quando ele fala isso de cabeça, ele está falando de ideal, porque geralmente o que é a primeira coisa que se faz? O pessoal mais contencioso, como Paulo fala no versículo 16. Aí alguns mulheres já falam: mas o homem, tem um homem que faz isso, isso e aquilo, e outro que apronta isso. Deus não está falando disso, ele está falando no sistema ideal. Ele foi criado para ser dessa forma. E a gente sabe que tem gente que não assume. Tanto é que a Bíblia é clara nisso. Tem homens que não assumem a sua função, e no nosso tempo está muito crescente. A Bíblia é tão clara nisso que tem a história de Débora. O que é que aconteceu na história de Débora? Débora, ela se levantou para o juízo de Israel. Por quê? Porque não tinha homem, os homens não estavam fazendo. Então ela se levanta. Só que se você ler a história de Débora, em nenhum momento ela passa por cima. Ela manda fazer isso: você vai lá e vence, porque Deus está mandando você ir. Aí o general, que era meio devagar lá, fala: só for se você for. Mas ela não toma a frente. Ela dá a palavra dele, mas ela não toma a frente. Mas por que Débora está disse: eu me levanto por mãe, porque era preciso se levantar mãe, porque estava faltando pai. Então ali é o que acontece quando o negócio não funciona, né? Quando funciona, Deus estabeleceu um princípio aqui que ele retrata no versículo 3, né? Há uma liderança que é colocada, e não quer dizer que seja melhor ou que seja pior, mas que há funções específicas dentro dos relacionamentos criados por Deus. E essas funções são mostradas para nós nos próprios mandamentos. Quando lá fala: honra pai e mãe, ali ele está falando de honrar a autoridade. Os filhos devem honrar os pais não podem provocar os filhos. E quando nós vemos os nossos catecismos falando sobre o mandamento, ele vai dizer o seguinte: é uma responsabilidade com maiores, menores e iguais. Então há funções que precisam ser respeitadas, está em tudo. Por isso há sempre um princípio que é dado na Escritura sobre essa questão da liderança. Então ele coloca Cristo o cabeça do homem, o homem a cabeça da mulher e a mulher a cabeça de Cristo. E aí ele vai trazer os princípios do véu. Versículo 4: que o homem que profetiza com a cabeça coberta desonra a própria cabeça. Lembra que eu falei lá no princípio? Por quê? Por que o homem não tem que descobrir e a mulher tem que cumprir? Porque os homens, quando iam adorar os deuses pagãos, eles cobriam a cabeça. Então, se cobrir a cabeça é uma associação com o mundo pagão. Então
então isso é retirado, não cobre a cabeça. Né? Versículo 5: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Quem é a cabeça da mulher, segundo o versículo anterior? Então, lá no versículo 3, ele vai dizer o quê? Que o homem é a cabeça da... Então, quando ele fala que a mulher que profetiza ou ora com a cabeça sem estar coberta, ele desonra a própria cabeça, ele está falando do seu marido. Então, a questão aqui não é o véu, mas é o respeito do relacionamento. Hoje nós não usamos o véu, por quê? Porque o nosso relacionamento não tem nada a ver com isso hoje, se usa ou se não usa. Agora, até hoje, um pouco resquício, vamos dizer que é a questão cultural, para ver, tem coisas que a gente olha e fala, mas não tem aquele princípio que o pessoal pensa, mas essa roupa não é roupa de mulher casada. Tem sim. Isso é só um preconceito porque as pessoas fazem uma associação. Os costumes às vezes têm uma associação. Não, tem o preconceito também, mas tem uma associação. É só para pensar o seguinte: em Corinto a associação era o véu. Entendeu? Hã? Não, era o uso do véu. Então a mulher casava, ela cobria a cabeça. Então quando saía em público, ela cobria a cabeça. Era uma mulher casada. Hoje a gente tirando um pouco, mas ainda há coisas que nós entendemos que são próprias e coisas que não são próprias de mulheres casadas. Por exemplo, a mulher casada, ela se portar de determinada maneira em alguns ambientes, fica muitas vezes mal visto. Porque não seria próprio. Por que não seria próprio? Porque ela estaria expondo seu cônjuge ao vexame. E aí não é só em relação à roupa, né? Às vezes o jeito que a mulher responde ao marido, ela vai expondo o marido ao vexame. Está desonrando. Então, são atitudes que depreciam o outro no relacionamento. Então, essa é a questão que Paulo está levantando aqui com as irmãs em Corinto. E aí ele faz a associação no versículo 5, né? Porque é como se ela tivesse a cabeça raspada. O que é que acontece com a cabeça raspada? O que é que a gente falou? Então, se raspava a cabeça das prostitutas e das adúlteras. Ou a gente não lembra lá, quando Jesus estava no banquete lá na casa, chega Maria com um vaso de alabastro, quebra, derrama, e ela enxuga os pés com os próprios cabelos. Onde é que está o escândalo ali? É porque o perfume era caro? Lembra desse texto, dessa história? O escândalo é porque o perfume era caro? É porque o cabelo dela estava exposto. Ela tocava e estava com o cabelo exposto. Por quê? Porque entre os judeus, as prostitutas é que andavam com o cabelo exposto. E entre os gregos, o pagão, muitas vezes se raspava o cabelo e cortava por tudo. Mas entre os judeus, as prostitutas, elas mostravam o cabelo. Então, uma mulher casada, para os costumes misturados da época, que mostrasse o cabelo livremente, muitas vezes ela poderia ser associada com uma prostituta. E às vezes, sem fazer nada, alguém ia dizer: olha, a mulher de fulano e tal está se prostituindo. E aí o que é que acontecia? Ia causar vexame no relacionamento, no casamento. Então, o que Paulo traz aqui é uma questão de vexame por causa do uso do véu. Mas hoje a gente pode pegar, por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante, e de vez em quando a gente tem que falar na igreja. Porque na igreja a gente está, nessa questão do vestimento, muitas vezes a gente está perdendo a noção do que é decoro e do que é falta de decoro. Eu vivi isso desde a minha infância. Eu acho que o que a gente chegou hoje era para não preocupar com isso. Mas, por exemplo, geralmente o pessoal sempre focava em roupa feminina. Como a gente está falando de véu e mulher aqui, vamos falar primeiro feminino. Então, quando a irmã vem à frente para dirigir algum trabalho, a roupa ela passa uma mensagem. Ela pode chocar ou não. Então, uma saia, por exemplo, muito curta, ou um decote muito grande, ou um ombro à mostra, alguma coisa, não cabe bem na frente, porque tira a solenidade do que está sendo feito. E às vezes a gente vê passar isso, alguns irmãos passam isso assim como se não tivesse nada, e às vezes a gente tem que chamar a atenção. Não é a roupa em si, mas é a atenção que ela chama. Porque às vezes tem roupa que duas pessoas diferentes vestem a mesma roupa, só que nenhuma chama a atenção
fica escandaloso, e no outro não chama atenção, não fica escandaloso. Isso vai depender muito. Aí o pessoal da moda vai depender muito. Tipo físico, tipo de corpo, altura, peso. É um monte de coisa que influencia nisso. Então a questão não é o que pode ou o que não pode, porque as pessoas vão lá e dizem, não pode isso, não pode usar semana, não pode. Não é só o que pode ou o que não pode, não é escolher o tipo de roupa e marcar um X ali, mas é saber o que é decoroso e o que não é decoroso. Porque às vezes fala, não pode usar uma roupa curta, mas vai lá e usa uma calça que parece que foi tirada do vácuo. E aí vai para os homens também, né? Por quê? Porque os homens hoje também estão usando as calças que parece que tirou o ar no aspirador de pó. Depois vai com as camisetas arrochadas nos braços, né? O cara vai na academia e chega com as camisetas arrochadas nos braços. E às vezes eu chamo a atenção dos irmãos, por exemplo. Tem cultos, tem trabalhos que a gente faz, que são mais despojados, mais assim, né? Uma reunião aqui, uma reunião em casa, às vezes alguns cultos de semana, tem menos gente. Mas o homem na igreja, quando ele está numa figura de autoridade, que é o oficial da igreja, e ele comparece a um trabalho, que seja um trabalho mais formal, um trabalho mais. A gente fala geralmente, a escola dominical de domingo, o culto de domingo à noite. Se ele aparecer de bermuda, é escandaloso. Então a história do véu animal não fica só para as mulheres, hoje vai para os homens também. Porque tem coisas que são inapropriadas. Inapropriadas porque tem a cultura que nós temos. Porque, por exemplo, lá na Escócia, se o escocês ele coloca um kilt, que é aquela saiazinha dos escoceses, e ele vai para qualquer lugar, o kilt ele é uma roupa de gala. Você vê que lá quando aparecia a rainha lá na Escócia, que vinha aquele pessoal, lá os soldados, vinha aquele pessoal com as gaitas de fora, eles vêm lá com aquela sainha. E ali é roupa de gala. Mas se eu fizer isso no Brasil, vai ser o quê? Escândalo. Olha o homem de saia. Mas não é escândalo não, porque os homens não saem. Tá normal. Não, mas quando a gente assusta. Não, mas quando usa saia, eu não vou nem falar que a gente está gravando, mas quando usa saia, você já pensa outra coisa. É que me veio um ditado aqui na cabeça que eu não vou repeti-lo agora. Senão... Então, já leva a associação. O pessoal nem assusta tanto, mas já associa com outra coisa. E olha a referência do escândalo de Paulo aqui no final do versículo 5, começo do versículo 6, né? É porque como se tivesse raspado a cabeça. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que raspa o cabelo. Olha o que Paulo está falando, está colocando um indutivo aqui, né? Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se o rapaz, cumpre usar o véu. Então está falando, vem o negócio dizendo, não, um pouquinho de vergonha, sempre é vergonha, mas vergonha é tudo logo. Aí é uma associação do costume pentecostal de não cortar o cabelo com a leitura que fizeram muito ao pé da letra, muito literal aqui de 1 Coríntios 11. Então elas fazem as duas coisas. Eu coloco o véu quando entra na igreja, né? Mas vocês já viram que antigamente, eu não sei quem que tem contar, mas antigamente nas Assembleias de Deus os homens sentavam de um lado e as mulheres sentavam do outro. É a mesma coisa. Hoje a gente não tem esse problema. Né? A maioria hoje não faz, mas tem algumas ainda que fazem. Mas hoje sentam uma mulher, mas para a sociedade é escandaloso sentar homens e mulheres nos mesmos bancos? Não é. Mas aí tem um limite, né? Porque aí você já vê, né? O pastor fica lá na frente de olho. Se dois namorados começam a sentar muito colado ali, ficar deitando na gente, cuidado que a igreja não é lugar de ficar namorando no meio do grupo, não. Mas o que Paulo está falando aqui é que tem coisas que são desonorosas e as pessoas fazem para chocar. Só que eles querem chocar, mas exigindo respeito. Não é o que acontece hoje? A pessoa faz um negócio que é para chocar. Por exemplo, a pessoa vai lá e pinta o cabelo de azul.
Existe gente normal com cabelo azul, mas quando alguém fica olhando, fica falando: que preconceito é esse? Mas ela já fez para chocar, mas quer exigir que os outros. Então o que Paulo está usando é esse tipo de argumento. Se você não quer chamar atenção, por que você está chamando atenção? Se você acha que algumas coisas são vergonha, por que você acha que um pouquinho de vergonha pode? Então eu vou fazer muito, mas um pouquinho eu quero chocar. Então aqui está o grande problema, que é o contencioso. É aquele que caça conversa, aquele que caça briga. Né? Uma vez eu estava aconselhando uma irmã, ela perguntando sobre o negócio de uso de calça e uso de saia, porque na cidade pequena, né, ficava a briga das irmãs da Assembleia apontando para as irmãs da Presbiteriana, porque a Presbiteriana não era crente porque usava calça. Que mulher crente não podia usar calça. E ela perguntando, a gente tratando o assunto em Corinto, né, falando as coisas, e aí dizendo: não, isso aqui, explicando o que tem a ver, o que não tem a ver e tal, não sei o quê. Só que a irmã, o que é que queria? Ela queria, quando o pessoal da Assembleia chamava, porque geralmente chamava para os congressos, não sei o quê, quando chamasse, ela queria ir de calça lá para a Assembleia. Eu falei: irmã, a gente sabe que não é pecado, agora você não vai caçar briga lá na igreja dos outros. Eu não vou aceitar que elas venham aqui, na nossa, dizer que quem está usando aqui está errado, porque aqui não faz esse tipo de exigência. Agora, eu não vou pegar e a mulher ir de calça lá, quando sabe que lá elas não usam isso. Por quê? Porque isso é caçar briga, isso é ser contencioso. E aí eu volto a pontuar lá o versículo 16, né? Se alguém quer ser contencioso, saiba que esse não é o nosso costume nem das igrejas. Então, a grande questão é a briga. Então o véu era uma questão de envergonhar ou não envergonhar. E ali a mulher envergonhava o marido. Ela estava num relacionamento e envergonhava o marido. O que a Bíblia fala sobre um casal? Os dois se tornam uma só carne. Então, se a mulher envergonha o marido, ela envergonha a si mesma. E esse é o grande problema. Nos dias de hoje, a sociedade ela tenta dar a ideia do empoderamento feminino, que na verdade você tem que oprimir o outro. E é uma ideia que está na sociedade em todos os âmbitos. Porque o que as pessoas acham? Acham que no trabalho tem que pisar em cima de quem está abaixo dele. Ele acha que para conseguir as coisas ele tem que humilhar os outros. A pessoa ela gosta de fazer isso na sociedade. E aí quer fazer isso dentro do seu próprio relacionamento. E a igreja, o evangelho, vem ensinar que não é assim, ser uma só carne e entender. E quando o outro cresce, eu também cresço. Lembra aquele ditado antigo que a pessoa falava atrás: um grande homem sempre tem uma grande mulher. Então, o casal ele tem que aprender que cresce junto. O princípio da Escritura é isso. Quando um é honrado, os dois são honrados. Quando um é desrespeitado, os dois são desrespeitados. A maior parte das histórias que a gente tem de briga de família, sabe, de sogra, nora, esses negócios todos, não vem porque justamente vem alguém que desrespeita a mulher e o marido não defende. Então também, do mesmo jeito que a mulher ela desrespeita o marido, isso ela está se desrespeitando, o marido também que não protege a mulher está se desrespeitando. Então é uma equalização que o Paulo está fazendo aqui. Então para isso ele faz chamar a atenção do véu. A igreja não é palanque para a gente ficar fazendo um modinho de liberação feminina. Vocês sejam sóbrios aqui. Não vamos entrar não vamos causar discussão nessas coisas, né? Interessante que esse mesmo princípio ele apresenta, por exemplo, para os escravos, né? Quando vai dizer servos e senhores. Ó, se você é servo, está servir como se fosse ao Senhor, não só às vistas e tal, né? Servir como se você servisse ao Senhor. Que era para o povo não dizer assim: aquele escravo ele virou crente, agora ele não quer mais fazer nada que manda ele. Esse negócio de cristãos, os cristãos são muito desrespeitosos. Então o que é que Paulo diz? Olha, respeite o seu Senhor. Mesmo se ele for ruim, respeito, porque Deus vai lhe recompensar por isso. Por quê? Porque ele está dando testemunho do Evangelho. Aqui é a mesma coisa, a esposa. Não desrespeite seu marido, porque você está dando mau testemunho do Evangelho. Então o véu aqui era uma peça que tinha um simbolismo. Então a gente precisa pegar hoje e colocar véu nas mulheres? Não. Isso ficou para trás. Né? O pessoal vai lá, o pessoal gosta de escolher as coisas no Antigo Testamento. Né? O pessoal aqui quer usar o véu, mas com carne de porco. Lá atrás falava que tinha que podia comer carne de porco também, né? Então tinha muita coisa assim, o pessoal gosta de escolher algumas coisas para se sentir às vezes mais santo do que os outros, né? Mas o que ele fala aqui é que se é vergonhoso algumas coisas, tem que entender o que é vergonhoso também
nas pequenas coisas. E aí ele vai vir no versículo 10, né? Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Então ele está fazendo a associação da representação aqui. Então, a questão de imagem de Deus vai argumentar baseado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O que Paulo está trazendo? Ele está trazendo um pouco do que era difundido entre os judeus, os ensinamentos dos judeus a respeito do Antigo Testamento. Como é que foi a criação descrita lá em Gênesis? Criou, pois, o homem do pó da terra, a sua imagem criou, homem e mulher os criou. Só que a referência é que criou o homem do pó da terra, ele moldou o homem do pó da terra. E depois a referência é que ele criou a mulher da costela do homem. O simbolismo de Deus era para dizer que os dois são uma só carne, eles não foram criados diferentes. Se já é uma só carne, a gente tem que tomar cuidado com isso, que é justamente o que Paulo fala de não desonrar. É o seguinte, se os dois criaram uma só carne, já veio muito tempo a ideia de que o homem era muito superior, mas era a mesma carne, o mesmo osso. Adão só se amaciava varão, porque do varão foi tomado. Essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Agora o pessoal vem invertendo, né? A gente tem que tomar cuidado com a inversão, que é aquela história, né? Que o homem foi criado primeiro como protótipo, depois a mulher. A mensagem principal do Evangelho, que é uma só carne, ele fica onde? Eu falei esse dia do dia da mulher lá. Não é pastor, você é uma da igreja do Verbo, trabalha comigo, né? Aí para pegar no pé dele, nós, cara, você já não lê Bíblia. Vamos lá, ai, meu Deus do céu. Piada é piada, a gente tem que tomar cuidado, que tem gente que acredita nisso. Né? A gente tem movimentos aí que eles defendem isso com unhas e dentes, mas é para a gente chamar a atenção de não perder nem para um lado, nem perder para o outro, a responsabilidade. Então, no ensinamento judaico, o que ele vem? O homem como cabeça do lar, então ele é a figura de autoridade, e a mulher como auxiliadora idônea. Né? Nós vemos muitas mulheres que destacam na Bíblia. Paulo destaca muitas mulheres que ajudaram ele, né? Como Febe, por exemplo. Aí tem duas que os nomes assim tão bonitos, ninguém nunca coloca o nome dela nos filhos, né? Trifena e Trifosa. Ele cita as irmãs Trifena e Trifosa, Priscila, Áquila e Priscila. Né? Nós vimos várias mulheres que ajudaram, tem várias mulheres que ajudaram o Senhor Jesus, o seu ministério também, e são honradas por conta disso, são destacadas, são as primeiras que veem Cristo ressuscitado, mas o princípio da liderança bíblica masculina foi colocado aqui, Paulo faz a lembrança disso. Então é entender justamente isso. Estar sob a autoridade não quer dizer ser comandado, mas é respeitar o princípio de que o homem ele tem que proteger a mulher e a mulher honrar o homem. E ambos têm que andar em plena harmonia. Né? Então, aí Paulo vai argumentar os versículos 8, 9, 11 e 12. Vamos deixar o 10, a gente vai falar logo depois do versículo 10. Por quê? Porque os versículos 8 e 9, eles são comparativos com os versículos 11 e 12. O versículo 8 é paralelo com o versículo 12 e o versículo 9 é paralelo com o versículo 11. Olha aí o que diz o versículo 8. É que Paulo vai fazendo assim, olha, ele fala isso, depois isso, aí depois aqui ele fala o contrário do 9 e do 11, depois fala o contrário do 8 e do 12. Que é para poder a gente entender que a mão assim é indo e voltando. Ele fala da mulher ser submissão, mas do homem também. Então ele vai e volta, como ele fez lá com Cristo voltando, Deus é a cabeça de Cristo. Então o versículo 8 ele diz, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, lá em Gênesis. Deus tira a costela do homem para fazer a mulher. Lá no versículo 12, porque como provém a mulher do homem, então a mulher foi feita do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Está vendo como Paulo, às vezes a gente não pega que Paulo é mais complicado, que ele é uma leitura mais dos antigos. Hoje em dia a gente está muito acostumado com as coisas muito diretas, o pessoal não tem paciência para as coisas. Eu estava vendo uma pessoa, um comentarista falando sobre os filmes antigos, e ele pega lá, que é aquele, eu gosto muito, que é o Guerra nas Estrelas, né? Então ele fala lá daqueles episódios do Star Wars antigamente, que tinha os personagens. Star Wars tem todo um trama, vilão e tal.
E ele fala que hoje, se você pegar a geração de hoje, for mostrar aqueles filmes de antigamente, o filme tem uma tremenda história, fez muito sucesso, criou toda uma ideia, mas por causa de alguns erros ou algumas incapacidades técnicas dos efeitos especiais, hoje você pega o jovem, ele olha e ao invés de prestar atenção na mensagem, ele fica rindo das coisas. Então ele fala, hoje já não tem mais, as pessoas não absorvem mais, ele quer um negócio mastigado. Então você vê o jovem isso, às vezes você vai apresentar alguma coisa, você pega filmes antigos, vocês criaram toda uma ideia, uma ideologia sobre as coisas, e tem toda uma mensagem, mas essa geração atualmente é incapaz de absorver a mensagem. Por quê? Eles estão mais preocupados se o fulano está bonitinho. Olha o cabelo desse ator, era da época, o pessoal não consegue dissociar essas coisas. E assim ele não consegue dissociar porque Paulo ele fala na sua época. Então, ele fala quando as pessoas ouviram 40 minutos e conseguiam lembrar de tudo aquilo que estava sendo falado. Igual Apocalipse, João escreve Apocalipse, foi lido dentro da igreja. Imagina, você pensa que ele lia como? Cada semana eles liam um pedacinho, né? Eles reuniam a igreja, sentava todo mundo, ele lia Apocalipse todinho, de ponta a ponta, de uma vez, sem parar. E todo mundo ficava ali prestando atenção. E eles conseguiram associar aquelas coisas que a gente falou nos estudos, eles conseguiram associar aquilo só ouvindo. Mas hoje nós estamos perdendo a capacidade, a gente perde isso. Por quê? Aí Paulo vai falar, porque o homem não foi criado da mulher, mas a mulher foi criada do homem. O pessoal, olha, isso é um absurdo, está dizendo que a mulher é inferior, mas aqui no 12 ele fala, bom, mas como a mulher provém do homem, o homem também é nascido da mulher. Porque só Adão podia dizer que não foi nascido da mulher, mas todo mundo, depois dele, nasceu da mulher. Então ele fala de uma interdependência. Então, ele está lembrando ali que há uma interdependência, a mulher é independente, porque talvez ali a gente possa pensar, olhando para o texto do que Paulo está falando, que essas mulheres que estavam revoltadas na sociedade, que não queriam mais usar o véu, ela estava dizendo, porque o homem é a gente para os homens, então eles têm que obedecer a gente, tem que falar os homens, mas a mulher é do homem, e o homem nasceu da mulher, eles são interdependentes. E aí, no versículo número 9, ele vai dizer, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem, né? O que é que a gente lembra lá em Gênesis 2? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliador e que ele seja idôneo. E aí no versículo 11 ele diz, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Então ele lembra da história da criação, mas ele vai falar, mas nem um é independente do outro. Um depende do outro. Né? A mulher foi criada por causa do homem, mas o homem precisava da mulher. Porque Deus olhou, por que Deus falou, não é bom que o homem esteja só? Ele olhou, o homem estava lá, triste, ele orava desanimado, todo mundo que acompanhou. E ele não tinha nada. Ele fala, não, o homem não está bom sozinho. Ele não está completo sozinho, então vou completar. Então, assim como a mulher foi criada por causa do homem, o homem necessitou da mulher ser criada, porque ele não estava completo sozinho. Então, um depende do outro, os dois são interdependentes. Então, essa interdependência que Paulo traz, tratando a figura do véu. A questão é que não é a peça, mas o princípio. O que ele está advertindo? Ele está advertindo que as irmãs da igreja de Corinto, que elas não desrespeitassem os seus maridos. Porque se ela estivesse desrespeitando, ela está desrespeitando a si mesma e desrespeitando a igreja de Deus. Quem já imaginou o povo lá, passava lá fora e dizia, o povo ali, aqueles cristãos lá, as mulheres nem respeitam os maridos mais. E aí o que ia acontecer? A próxima mulher que fosse se converter, aí o marido cai matando em cima dela, não, você não vai para lá, porque lá eles ensinam as mulheres a respeitar os homens. Porque a gente sabe o que acontece. O que acontece com o bom e com o ruim. Porque às vezes a gente conversa, aconselha, e tem homem que fica lá, não. Eu já passei por um caso, o pastor contando a história, tinha uma irmã que ela frequentava a igreja há muitos anos, muito desejosa de ir para a igreja e tal, e nunca mais precisava. O pastor foi conversar. Ela falou, não, meu marido não deixa. E aí ele foi descobrir o que acontecia. O marido deixava a mulher ir para a igreja. Ele dizia batizar não, porque a mulher dele era a mulher dele, não era para ser batizada para ficar com a obrigação do pastor. Aí você vê, se houvesse um mau testemunho, e se ele permitia ir para a igreja, se houvesse um mau testemunho na igreja, até ir para a igreja ele ia proibir. E a gente tem que pensar, não como os contenciosos desse mundo.
Porque as pessoas, elas fazem as coisas, elas esperam que os outros se adaptem a eles. Mas a gente tem que entender que a natureza ela anda em direção clara, e se não for adaptada, não vai funcionar. Porque se eu sair na chuva, eu vou me molhar. Eu não posso sair na chuva e depois reclamar porque eu estou molhado. Eu não posso fazer algumas coisas que na sociedade são vistas de uma determinada maneira e exigir que as pessoas não vejam daquela maneira. Isso a palavra nos fala para sermos prudentes. E o que Paulo está chamando aqui a atenção com relação ao véu é justamente a prudência. Por isso ele vem no versículo 13: julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu. E aqui ele joga para a plateia, ele joga para a igreja de Corinto. Vocês estão aí brigando por causa disso, mas pensem, é decoroso, fica bonito, não vai chocar, fazer isso aí não vai chamar atenção, não vai chocar, não vai trazer alguma coisa negativa, porque ele faz a pergunta porque é uma pergunta que é óbvia a resposta. Mesmo que a pessoa queira dizer não, mas ele vai ter que concordar que não era muito bem visto. Se não é bem visto, por que vocês estão fazendo então? Essa era a questão que Paulo levantava. Se algo aqui vai ficar ruim, o que é que vocês estão fazendo? E lembra que ele está tratando aqui de culto, porque lá a partir do versículo 17 ele vai falar da ceia do Senhor. Ele começa dizendo, quando vocês se reunirem, vocês estão reunindo para Baal, porque não é a ceia que vocês estão fazendo. Quer dizer, o culto ele estava sendo escandaloso em algumas coisas. E aí a gente pega aqui o véu e traz para hoje, para julgar o que é que nós podemos julgar entre nós mesmos, quais são as práticas que são escandalosas para o reino de Deus. Tem coisas que a gente faz, que aqueles modernos dentro da igreja querem fazer, que claramente vão trazer escândalo sobre a igreja. São coisas que a gente precisa tomar cuidado, não é para fazer de qualquer jeito, porque vai gerar escândalo. E se vai gerar escândalo, o que é que a palavra diz? Nós devemos evitar. O véu aqui é o problema que acontecia em Corinto. Mas quais são os véus que nós estamos enfrentando hoje na igreja moderna? Há muitos que estão aí aparecendo. O vestuário é um deles. Né? A gente tem que ver o que é que convém e o que é que não convém. E tem coisas assim que a gente pode até fazer, mas a gente deve evitar fazer em certos ambientes. Porque vai chamar a atenção, vai trazer escândalo e vai ser um desserviço ao reino de Deus. E aí ele vem no versículo 14, ou não vos ensina a própria natureza, ser desonroso para o homem usar cabelo comprido. E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo foi dado em lugar de mantilha. A palavra mantilha aqui quer dizer cobertura. Né? Alguns vão ter uma tradução falando sobre véu, mas também véu, cobertura, quer dizer, ele cita que o véu, o cabelo foi dado à mulher como algo que a cobre, é como um adorno natural, vamos dizer. E aqui ele traz uma coisa que o pessoal esquece. Você já viu as representações dos apóstolos antigos? As representações de Jesus que o pessoal faz? Todo mundo com cabelo comprido. Aí que eu venho com o negócio. Se Jesus tinha cabelo comprido, como é que Paulo fala que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido? É porque o pessoal faz a representação errada. A representação de Cristo que a gente tem hoje é muito baseada na imagem do homem na Idade Média. Na Idade Média, os homens tinham cabelo comprido. Acontecia. Mas no tempo de Jesus, não. Os judeus, eles deixavam o cabelo crescer quando eles faziam o voto do nazireiro. Que aí, no caso, Sansão, Samuel, eles eram nazireus de nascimento. João Batista era nazireu de nascimento. O anjo determinou que ele seria nazireu de nascimento. Então eles tinham cabelo comprido, mas aquilo era religioso. Então, Sansão não cortava o cabelo, era religioso. Então tinha um quê? Religioso. Você vê isso hoje, por exemplo, você já deve ter visto que o pessoal que são os Rastafari, já viu? O pessoal que gosta do reggae, sabe que o Rastafari é uma religião, ele não é uma música. E a religião Rastafari é meio uma distorção do cristianismo. Então eles adoram a Jah. Só que o que eles percebem de Jah, a descrição que tem, assemelha muito com a descrição bíblica de Jeová, né? Ele até cobra Jah, Jeová, é uma associação. Mas os Rastafari, eles têm aqueles cabelos deles, é religioso, eles não cortam eles. Você vê um daqueles com aquele muito grande, muito comprido, quer dizer que é um voto religioso, é
uma consagração, consagrou o cabelo, por isso que ele fazia aquelas coisas. Aí teve gente que foi lá, achou bonitinho e começou a transformar em moda, mas era religioso. Então quer dizer, o nazireu fazia isso. Paulo já fez voto nazireu. O que era o voto? Você fazia um voto nazireu e tinha um período que você passava sem cortar o cabelo, sem raspar. E aí depois de um determinado período, onde ele também não podia beber bebida alcoólica, não podia encostar em cadáver, não podia fazer uma série de coisas. E aí, quando completava o tempo, ele ia ao templo, oferecia sacrifício, era um ritual de 7 dias de purificação, que no final do ritual de purificação ele raspava a cabeça, o sacerdote raspava a cabeça, e aquele cabelo era queimado no altar na presença do Senhor. Então era um voto. Então o nazireu tinha o cabelo comprido. O judeu não tinha o cabelo comprido. Eles cortavam o cabelo constantemente. A gente vê que Absalão cortava o cabelo uma vez por ano, porque era pesado. Agora dá a ideia o quê? Que o cabelo de Absalão é descido, né? Porque você lembra na história de Davi que ele é morto porque ele vai andando no jumento, entra embaixo da árvore e os galhos entram no cabelo dele, porque esse é um breque de pau assim gigante. Então não tinha cabelo comprido, isso era uma viração. Então os homens não usavam cabelo comprido. Você encontra nos escritos gregos e romanos que os homens eles cortavam o cabelo curto, era o costume dos homens cortarem o cabelo curto. Uma época eu via uma assembleia, ela falando que elas mantinham o cabelo longo, que significava que era o véu da mulher o cabelo, né? E solto, tipo assim, o véu, o cabelo solto, cobria, né, a cabeça, o corpo, uma certa altura do corpo, aquele cabelo cobriria, que era o véu da mulher. O cabelo fluía, uma negra, o cabelo tinha que ficar. Não, e quando a pessoa vê com o cabelo enrolado que não desce? Não desce, vai para cima. Vamos entender que o pessoal acha justificativo, aí que vem as coisas, né? Por exemplo, o pessoal não corta o cabelo, por quê? Porque só que se você olhar, esse mulher nasceu em 1910, né? Essa ideia deles foi ali entre 1930 e 1950. Tem documentos no Congresso Geral deles, em 1950, que foi quando a igreja proibiu os crentes de assistir televisão. E colocou para usar manga comprida os homens, calça, e as mulheres usavam saia lá no pé. Isso foi um congresso de 1950. Só que qual era o argumento deles? Era uma determinação de usos e costumes, para não se associarem. Por quê? Porque ali entre os anos 30 e os anos 50, na Revolução, o que aconteceu? Mini saia. E quem se lembra de Elis Regina? Como é que a Elis Regina ficou conhecida? Qual corte de cabelo que ela usava? Era quase raspado, né? Então, em 1930, se você olhar até os desenhos, tem um desenho animado chamado Betty Boop, se não me engano, que é a figurinha de uma mulher e tal, e ela tem um cabelinho curtinho. Se você olhar as novelas que falam lá dos anos 30, 20, 30 e 50, as mulheres usavam o cabelo curto, bem coladinho assim na cabeça. Então era uma moda que vinha. E aí os cristãos, na questão de uma associação, não se associar com aquela prática, aquela moda, que era uma moda considerada libertinosa, eles começaram a dizer, as mulheres não devem cortar o cabelo. Quer dizer, você não vai entrar na moda, porque a moda ela é escandalosa. Só que aí depois, para poder manter, eles foram procurar justificativa onde? Na Bíblia para manter, que não era da Bíblia, era uma questão de costume, porque era escandaloso. E aí depois eles queriam admitir, agora já não é mais escandaloso. Não, mas tem. Por quê? Porque o pessoal fez uma coisa, só que depois eles quiseram. Só que é o problema quando a gente tenta procurar justificativa na Bíblia para o que a gente faz, ao invés de a gente procurar o princípio bíblico para poder tomar as nossas decisões. E o que o Paulo está trazendo aqui é o princípio bíblico. Qual é o princípio? Homem e mulher, eles têm que ser homem e mulher. Por isso ele vai enfatizando um no outro. Então o homem usava cabelo curto, porque era próprio do homem. Questão da masculinidade. A mulher usava o cabelo comprido, porque é próprio da mulher. Sem pegar o princípio que o Paulo está falando aqui com relação a isso, o que é que tem que ser? Homens e mulheres, eles são diferentes. E tem que expressar justamente as suas diferenças. Os homens têm que expressar a sua masculinidade e as mulheres têm que expressar a sua feminilidade.
Então esse princípio vai em tudo. Por isso que Paulo vai falar em outros lugares mais à frente. Por exemplo, lá em Timóteo ele vai dizer o quê? Não permite que a mulher assuma a autoridade de homem. Quer dizer, não é a questão de a mulher não pode falar. É que a mulher ela não poderia assumir posições que eram masculinizadas. Então não era para se masculinizar, tentar fazer as coisas, mas sim manter-se no princípio homem e mulher. Então o homem, cabelo curto, e a mulher, cabelo comprido. Assim que era identificado. Você vê que até hoje, porque teve toda uma revolução. E eu lembro quando eu era pequeno, porque havia muitas irmãs na igreja presbiteriana que usavam aquele cabelo curtinho, sabe aquele cabelo curtinho parecendo Dilma Rousseff? É o mais próximo que tem para a gente lembrar, aquele cabelinho assim. Era moda nos anos 80, nos anos 90. Só que hoje você pega essas mesmas mulheres, hoje que estão com o cabelo comprido. As que fazem naquela época estavam, porque o cabelo passou. E voltou com o cabelo comprido de novo. Não é? Então a questão é feminilidade. Então às vezes a gente pega nas coisas, mas a gente perde a feminilidade. As crianças, como é que se veste? Começa como se veste as crianças, como é que se veste os filhos. Porque o que a sociedade tem que empurrar para nós na vestimenta das crianças? Os meninos estão usando as roupas cada vez mais boioladas. E as meninas estão cada vez mais masculinizadas. O pessoal acha que é retrógrado a menina de vestidinho. E aí os meninos não podem vestir roupa de homem. Antigamente as crianças vestiam, quando você ia para um lugar assim, que era uma festa mais, roupa mais de gala assim, os meninos eram vestidos com roupas masculinas, calça, camisa, gravata, não sei o que, e todo mundo achava bonitinho, né? Aí hoje em dia o pessoal não quer colocar umas roupas para os meninos que não prestam mais isso. E qual o resultado disso na cultura hoje? Hoje a gente está cheio de adolescentes de 35 anos. Pessoas que não querem chegar à idade adulta. Antigamente, com 15, 16 anos, a gente já estava querendo vestir roupa de adulto, que podia ser grande. Hoje em dia, o cara chega aos 35 e não está querendo usar calça, quer ficar de bermuda em lugar novo. Se você chega lá no fórum, você não deixa entrar de bermuda. E aí na igreja, a gente fica tratando como normal algumas coisas, do mesmo jeito a mulher. Já imaginou a diferença? Se o homem ele vai para um lugar chique, um lugar de gala, um restaurante chique, de chinelo, ele é visto como um deles, bem chato, não é? Mas ainda tem ambientes que você vai olhar e não é próprio. Porque hoje você fica em dúvida, porque muito quem faz isso é quem tem milionário adora fazer isso, quer chegar mal vestido nos lugares. Mas presta atenção, o homem, geralmente, o social é você usar sapato, né? Mas a mulher pode usar sandália, não é? E para a mulher de sandália, ela deixa de ser social? Então, por quê? Porque é diferente homem e mulher. Mas também tem a sandália social, tipo a sandália com salto, e tem aquelas sandálias tipo rasteirinhas, não é considerado uma sandália social também, dependendo do ambiente, não é favorável para ela. Mas ela vai ser menos chamada a atenção por causa de uma rasteirinha do que um homem se chegar para valer. Com certeza. Não é? Então tem aquela questão, tem aquilo que na mulher é normal se abrir, mas no homem não é. Eu lembro quando eu era adolescente, comecei a tocar na igreja, que uma moda, que os jovens da igreja, eles tocavam, principalmente os músicos, né? Eles tinham a camisa de botão e abriam a camisa de botão, os 3 botões assim, ficavam com isso aqui tudo aberto. Aparecendo aqueles cabelos, porque naquela época era todo mundo chassi de grilo, ninguém tinha peitoral não. Aí ficava aparecendo aqueles cabelinhos mal acabados. Aí hoje a gente acha horrível. Por quê? Porque às vezes a gente faz para chocar, mas é horrível. Mas as mulheres usam a vestimenta que às vezes aparece mais essa parte do corpo, mas o homem não usa. Já viu um homem com uma blusa que aparece isso aqui tudo? Fica estranho. Então, tem coisas que são próprias e tem que não são próprias. Os usos diferentes disso são para chocar e para chamar a atenção. E esse não deve ser o nosso objetivo. Masculinidade e feminilidade tem que se tomar cuidado, porque as pessoas confundem as coisas. O pessoal lembra do cabelo comprido, mas esquece de outras coisas. E aí, é por isso que Paulo fez no versículo 16 falando: não é costume nosso ser contencioso, nem nosso,
nem das igrejas. Quando ele fala nossa, ele está falando dele, dos apóstolos, dos líderes. Não é costume dos líderes ser contencioso, e nem das igrejas. Ele está falando o que aqui? Para ser mais preciso, ele está citando aquilo que a gente já vem citando, o que se faz para chocar, mas também aquelas pessoas que querem discutir. Aí tem gente que fica, mas pode, não, mas lá está dizendo que tem que usar, e vem Paulo diz, não estou aqui para brigar. O objetivo não é brigar, vocês têm que entender o princípio, eu não estou aqui para discutir. Eu não vou bater boca com ninguém, e hoje em dia é o que a gente mais vê na internet, o pessoal vem bater boca. Por isso que eu até falo, tem coisa que ele vem falar, qualquer coisa que você coloca, a pessoa vai dizer, por que não é isso? Por que não é aquilo? Por que não é aquilo outro? Uma vez eu escrevi um texto no pequeno blog que eu tinha, sobre, quando estava começando esse movimento do fitness, do pessoal das academias, e eu usei aquele texto lá de 1 Timóteo, quando ele fala que o exercício físico era para pouco proveitoso. E aí eu usei e coloquei o contexto de academias e puxei o assunto no sentido que a pessoa muitas vezes tem tempo para poder ir na academia, mas não tem tempo para ir na igreja para se alimentar espiritualmente. E aí, qual mais proveitoso? É a academia para construir o corpo ou o evangelho para poder construir a alma? É a questão do uso do tempo, né? Não é que você não pode ir para a academia, mas se eu tenho tempo para lá, por que eu não tenho tempo para cá? Por que isso não é tão prioridade na minha vida como as outras coisas? E ficou maravilhoso, isso eu achei que ficou muito bom. Aí apareceu um sujeito lá, é porque o contexto não é esse, não sei o que, eu peguei para querer. Eu estou chamando a atenção do texto para uma coisa diferente e tal, chamando a atenção que as pessoas que querem cuidar do corpo, lembrem-se de cuidar da alma também. O cara, mas o texto não sei o que, o cara vem discutir, eu lembrei desse texto de Paulo. Ele não está aqui para brigar, para discutir. Então, o negócio do véu, quando a gente lê o texto, não é para a gente brigar se pode, se não pode, a gente entender o que Paulo quer dizer. Ele quer dizer o quê? Que dentro da igreja, os relacionamentos, as mulheres têm que tomar cuidado, as mulheres casadas têm que tomar cuidado para não desrespeitarem os seus maridos, e que homens e mulheres são interdependentes e um não pode suprimir o outro nem esquecer do outro. E tudo deve ser feito com respeito um ao outro. Então, quando eu vou me vestir, trazendo para o nosso contexto de hoje, pegando um pouco da linha do quero ver, quando eu vou me vestir para ir na casa de Deus, eu vou me vestir com o que eu me sinto bem. Esse não deve ser o princípio principal. Aquela que se sentir bem é importante. Agora eu tenho que pensar também nos outros que vão estar me vendo, porque às vezes tem coisa que eu me sinto bem, só que não é bom aos olhos dos outros. Por exemplo, qual a melhor roupa de ficar dentro de casa? Uma camisetinha. Alguns vão dizer roupa velha. A melhor roupa não é roupa velha? Aí tem até os buraquinhos, mas quando vem chega alguém, você não troca ela. Eu me sinto bem, mas aí eu não vou. Por quê? Porque vai desviar a atenção para quem não deve desviar a atenção. E assim nós, como nos vestimos, devemos fazer a mesma coisa. No seminário, os professores, eles ensinam a gente, na prática da pregação, que você vai ser pastor, você não é apresentador da auditório. Então, muito cuidado. Evite camisas demasiadamente coloridas, gravata chamativa, coisa brilhosa. Por quê? Porque você tem que falar, a pessoa tem que prestar atenção no que você está falando, não no que você está vestindo. Eu fiz curso de oratória, falando sobre isso, né? A vestimenta da pessoa que vai ser um orador. Tem até a cor, né? Tem que ser cores mais fechadas e nada de colorido, nada que brilha, porque a pessoa fica olhando na roupa, né? Não escuta nem o que a pessoa está falando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o que eu vou usar, o que eu vou vestir, como eu vou me portar, ele tem importância em mim, na minha saúde também, física e mental também, mas tem importância em qual mensagem que eu estou passando e como eu estou transmitindo para o outro. Eu tenho que pensar, eu não devo chocar. É claro que eu também não vou ficar me sublimando porque o outro se choca com tudo. Aí não é essas pessoas que estão falando, mas está falando da percepção comum e normal. Eu devo evitar aquilo que vai trazer confusão. Por quê? Porque não é objetivo da igreja ser contencioso. Nós estamos aqui para promover a paz. Então nós temos que saber muito bem como fazer isso. E a ideia que Paulo traz a respeito do véu é justamente isso. Não mostrarmos desrespeito, contenda ou qualquer coisa que possa
manchar ou macular a imagem do Evangelho. Amém?